Olá, que bom ter você aqui de novo no Leila Richas Mais 60, esse canal feito especialmente para você que, como eu, tem mais de 60 anos, 70, 80, 90 e lá vai fumaça e quer viver a vida com mais alegria, mais saúde, mais bem-estar. Hoje nós vamos conversar sobre arte e cultura. É uma entrevista com a Cláudia Mauro. Ela é autora da peça A Vida Passou Por Aqui, que fala do envelhecimento, do processo de envelhecimento, da lembrança, das lembranças todas da vida que se levou e a importância da vida que se leva. É uma peça que você vai adorar assistir e vai gostar também da conversa agora com Cláudia Mauro, que é autora da peça, um texto premiado e como atriz, ela dá um show. Quando a gente olha para frente e a perspectiva de vida é a morte. Que importa essa conclusão, Silvio? O que vale a nossa presença, minha amiga? Cláudia Mauro, parabéns pela realização da peça A Vida Passou Por Aqui, que é um espetáculo divertido, alegre, leve e ao mesmo tempo um espetáculo que tem muita emoção. E parabéns também pelo texto da peça, que é de sua autoria, um texto premiado e um texto poético, porque ele é simples, mas é bem verdadeiro. Como é que surgiu a ideia de fazer essa peça, hein? Então, obrigada, Leila. A peça realmente ela é muito especial para mim, que eu escrevi num momento muito delicado da minha vida, né? Minha mãe sofreu um AVC e eu fui desfazer a casa dela, porque ela teve que sair de casa. Enfim, a gente, né, mudou ela para um apartamento mais perto da minha irmã, para ficar mais perto, porque a vida mudou completamente. Ela ficou totalmente dependente, né, teve um AVC sério, foi, né, numa artéria importante, enfim. E aí, desfazendo lá a casa dela, eu achei uma caixa de agendas, que a minha mãe escrevia agenda igual diário, sabe? Aí eu comecei ali e me lembrei de um amigo, um grande amigo que os meus pais tiveram, Floriano, que ele era boy e faxineiro, né, da nossa casa e boy da minha mãe na Secretaria de Cultura, que a minha mãe trabalhou anos na Secretaria de Cultura. E aí ele era uma pessoa muito alegre, ele era muito divertido, sabe? E aí me ocorreu a ficção, a parte da ficção que seria a minha mãe sequelada de AVC numa casa de repouso e um amigo que vai visitá-la, uma personagem, né, inspirada na minha mãe, e um amigo que vai visitá-la todos os dias, esse amigo no final da vida, e que a alegria dele supostamente leva ela para um outro lugar, cura aquela situação ali em que ela está, da doença e tal. Você sempre cuidando de mim, né? A vida toda, né? Mas amigo é para essas coisas. E aí eu comecei a escrever o texto, mas procurando falar sobre o gene da felicidade, que eu também sou toda metida a entender de genética, dessas coisas, mas não entendo até para Por isso que mas tem eu sou ligada nisso, eu queria falar sobre a felicidade, onde está a felicidade, porque sempre foi assim, o Floriano chegava lá em casa, a gente morava na quadra da Praia do Leblon, ele morava no Morro em Santa Teresa, minha mãe deprimida, cheia de questões por causa do meu pai, do casamento, sei o quê, e ele chegava cantando e falando. Então, primeiro, o texto seria isso. E eu ia voltando ao passado, começava com eles com 70 e poucos anos, voltando ao passado, contando aí sim a história da minha mãe com meu pai, que é uma história maravilhosa, tem milhões de outras histórias dentro da história. Você né? diz aqui no programa da peça isso mesmo, que é uma história feita para contar outras histórias. Porque aí no meio do caminho, eu mandei o texto pro meu pai, que era muito meu amigo, um cara também muito alegre, que tinha teorias incríveis. Meu pai era muito parecido com o Floriano até, né? Mas assim, pensador boêmio daquela época que os economistas eram um pouco filósofos até, né? Ficou até brincando de uma geração, os nascidos em 40, que era uma geração... eles são... Se você deixar assim uma mesa, né, com essa geração que hoje tem 70 e pouco, 75, 76 anos, saem... É uma noitada. É uma noitada, saem coisas interessantíssimas. E boêmios também. Boêmios, né? Meu pai era assim. E ele adorava o Floriano também. E meu pai descobriu um aneurisma na aorta abdominal, enfim. Decidiu que não ia operar e ele resolveu viver a vida assim. Ele tinha, sei lá, 3 anos para frente e ele viveu 5. E decidiu, não queria fazer a cirurgia de jeito nenhum. Eu mandei o texto para ele, aí ele falou, filhotinha, você é boa de diálogo, tá ótimo, tá excelente, continua escrevendo, isso aqui. Aí me animei. No meio do caminho, ele morreu tipo 10 dias depois, assim, sabe, de repente. Aí pronto, aí o Floriano virou um pouco do meu pai, o personagem do amigo virou meu pai. Isso aqui é para você relaxar.
Vibrador? E como surgiu o Édio Nunes nessa história, que tem em cena assim, uma química muito perfeita com você? Ele já era seu amigo? O Édio já era muito meu amigo, eu escrevi o texto para ele. Escrevi o texto para ele e para Alice. Eu falei, Alice vai fazer minha mãe, Alice Borges, e o Édio Nunes vai fazer o Floriano. Eu queria escrever mesmo um texto já para o Édio há um tempão. E eu falei, vou escrever para os dois. E o Édio, muito meu amigo. No meio do processo, a tia do Édio também adoeceu. E a gente era o tempo inteiro negócio de cuidador, e a tia tá com Alzheimer, e a minha mãe com demência vascular. E a gente contava as histórias, aí volta e meia tinha uma história que, pum, botava no texto. Ah, você sabe que minha tia falou isso? Eu falei, a minha mãe falou isso, falou que ela foi tudo pro texto, foi indo pro texto, né? Por isso é que é tão verdadeiro, tão que tem todo o seu talento, né, de fazer esses diálogos. É muito preciso o texto, mas tem essa coisa de verdade. A história verdadeira não tem erro. Aí eu acho que eu tive assim, o talento de conseguir botar no papel essas histórias dessa maneira que chega tanto no público, né? As pessoas se identificam. Parabéns também para Alice Borges. Então, aí a Alice direção dela merece parabéns. E ela diz aqui no programa que ela queria fazer a peça como uma caixinha de música. É isso aí, era a frase dela o tempo inteiro. Ela falou, quero contar de forma simples, sem inventar moda, vamos contar a história que está aí, e uma caixinha de músicas. Aí, eu acho que o que aconteceu foi vários acertos, sabe, assim. E durante o processo de ensaio, a gente teve tantos momentos lindos, assim, porque o Édio é muito meu amigo, ele é meu Floriano um pouco, né? O Édio tem toda essa alegria do Floriano, ele tem nele, na personalidade dele. A gente tem muita química em cena, muita harmonia, a gente é muito amigo mesmo na vida, né? E também isso, a história de amizade entre um homem e uma mulher, né? E uma amizade o quê? 40 anos? 50 anos? 50 anos, uma amizade grande, assim, da vida toda, né? Eles vão se transformando desde os e 20 vocês, anos, os atores, vão se transformando em cena, né? E aí a Alice resolveu que ela cismou que eu tinha que fazer como atriz, e ela falou, não, eu quero dirigir esse espetáculo, você que vai fazer. Eu falei, mas eu não me sinto capaz de fazer uma mulher de 70 anos, que hoje em dia as mulheres de 70 elas estão super inteiras, né? Não são mais as velhinhas. Ainda por cima, sequelada de AVC, eu falei, eu vou fazer uma coisa, eu não me sinto capaz de... Porque para ficar caricato, para ficar tosco, né? Mas não isso. E tem essa coisa da peça que é a pessoa, ela com todo o problema de saúde e os filhos já crescidos e distantes, mas ela vai redescobrindo com essa amizade que viveu bem. Exatamente. Isso é muito bom. Lindo. E eu queria falar também da música, né? A trilha sonora, que é muito boa. Para quem assiste, é uma delícia, é um presente. A trilha também foi o Cláudio Lins assina a trilha junto com a minha irmã, Patrícia. A Patrícia falou, vou fazer pesquisa musical, eu faço a pesquisa com o maior prazer, não sei o quê, das músicas que ela é mais velha do que eu, das músicas que a gente ouvia na infância, que o papai e a mamãe ouviam, não sei o quê. E aí ela veio para esse trabalho, trazendo essa pesquisa, e tudo que está aí tem a ver com a nossa infância, com a minha infância, né, da minha irmã, com tudo que a gente ouvia, a memória musical também da minha mãe, sabe? E dessa época, né? Não, e a peça tem isso, memória musical para as pessoas da sua idade e da minha idade, né? Que mais um pouquinho podia ser sua mãe, é uma questão de poucos anos. Não mesmo. É verdade. Não, mas sua vovó, mas é legal. Eu acho que pega a geração da minha mãe, a sua e a minha, muito assim, né? Isso, muito. Porque eu era, sei lá, criança, você era jovem, adolescente, a minha mãe já é um pouco mais velha. Né? Aí pega isso assim, e aí a gente vai se sentindo bem, vai se sentindo bem na peça, vai se identificando, vai se emocionando. E aí tem um plus. Tem um presente para o espectador, que são os números musicais. Né? Eu escrevi para gente dançar. É dança de gafieira, que não tem nada assim, mais carioca e mais universal. Totalmente. Né? Que não tem... As pessoas amam ver, né? A gafieira é uma delícia. E o rock depois? Delícia, tinha um rock. Não, o rock no final nem ia contar agora, porque aí eu ia encerrar com isso. Podia levar nessa gafieira qualquer dia. É a hora que a senhora quiser. Isso. Usa de volta. Mas ele tem essa qualidade, seu texto, que é como o Tolstói dizia, fale-me da sua aldeia e você vai falar sobre o mundo, vai falar do mundo. E isso eu acho uma grande qualidade é incrível como peça. Chega, quando você consegue realmente transportar isso e realizar, como chega no público, a adesão do público, né? E como se comunica tão bem com o toca, né? Toca na pessoa. Há muito tempo que eu não fazia um espetáculo
espetáculo assim. Aliás, não me lembro de ter feito um espetáculo assim, em que as pessoas ficassem tão tocadas no final. Elas ficam muito mexidas e muito emocionadas. Muito. A minha amiga que veio comigo chorou muito. Elas choram, ela chorou bastante. A peça você ri e chora. De repente toca lá, não é aquela coisa da aldeia, é universal. Exatamente. São sentimentos, emoções universais. Agora, a peça fala uma coisa, você fala na peça que Tom Jobim dizia que a gente leva da vida a vida que se leva. Isso me parece que é a proposta de reflexão da peça, não é? Totalmente, é isso. Meu pai, ele vivia falando essa frase, né, que não é nem do Tom Jobim. Tom Jobim dizia, era a frase de alguém, enfim, mas não importa, mas não é importante. Importa que a frase é exatamente o que a peça quer dizer, né? A gente leva da vida a vida que a gente leva. Eu achei isso não assim, muito bom para fechar, porque é uma reflexão, para a gente, que a peça propõe, não é? Sim, olha, totalmente. O que você pensa, são as suas atitudes que vão fazer a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. E ali, assim, quando meu pai era muito assim, meu pai, ele era uma pessoa muito, eu nasci ali no Leblon e tal, e ele morreu no Leblon como ele queria, bebendo vinho, com os amigos, e ele era uma pessoa muito conhecida ali, porque ele circulava assim, ele era amigo do mendigo e do milionário da Delfim Moreira. E ele tinha essa maneira de ver a vida que eu botei muito no Floriano. Muitas das teorias que estão ali, que o Floriano fala, eram do meu pai. E ele tinha muito isso. Você chegava para conversar com ele, Gilberto, eu estou assim, minha filha, a vida é para ser feliz, esquece isso, sabe? Ele tinha sempre uma coisa assim. E aí eu acabei transformando um momento difícil e doloroso numa celebração à vida, porque a peça ela acaba sendo uma celebração à alegria. Acaba com rock and roll, eles dançam divinamente bem, é contagiante. É contagiante essa alegria da peça. Cláudia Mauro, e essa peça representa um divisor de águas na sua carreira? Eu acredito que sim, né? Sim, representa. Representa sim, porque eu acho que em todos os sentidos. As pessoas não sabiam que eu escrevia, né? Eu já tinha escrito um texto antes desse, que era um musical com uma outra pegada, enfim, uma outra história. Rendezvous. O Rendezvous do Avesso, exatamente. Rendezvous do Avesso. Foi muito bacana na época, a gente teve uma repercussão ótima até e tudo, mas não era uma outra história. Então, primeiro me coloca nesse lugar das pessoas, né, se surpreenderem de uma certa forma com um texto assim tão delicado, tudo isso que a gente está falando aqui, que nem eu sei, eu estava num momento inspirada e a coisa saiu, né, dessas histórias verdadeiras também misturadas. Então as pessoas também se surpreenderam com a atuação, né? E aí você vai para um outro lugar, porque tinha um registro de me ver sempre na televisão fazendo uma determinada coisa, no teatro comédia e musical, e né, aquela coisa meio... E de repente você realiza um trabalho que as pessoas falam, nossa, né? Não sabia dessa capacidade e tal. E aí te coloca em outro lugar, as pessoas começam a te ver de outra forma, né? Assim. Eu sempre tive a maior simpatia pela Cláudia Mauro. Se eu vi uma vez na televisão, eu disse, nossa, que moça interessante, eu gostava do jeito dela. E aí eu descobri por quê. Agora, com essa peça que você também tem que assistir, vai adorar. Cláudia Mauro, muito obrigada pela entrevista. Leila, eu também muito te admiro muito, sempre. Muito feliz de dar essa entrevista. Obrigada, muito obrigada. Quem dera a vida fosse feita só desses momentos, né? O cheiro do café. Pôr do sol. Uma taça de vinho. Um banho de chuva. Um mergulho no mar. Passo de dança. Ganhou. E aí, gostou da entrevista? Então dá o seu like e inscreva-se no canal, porque aí você vai receber todas as novidades, todas as áreas que nos interessam, que é saúde, beleza, estilo, alimentação, arte, cultura, alimentação da alma também é importante pra gente e tudo que nos leva à diversão. Que diversão é saúde. E eu espero você na próxima semana que tem mais novidades. Um grande abraço e até lá!